Uma boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma reunião da nossa Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Hoje, com a pauta da prestação de contas, conforme previsão legal do nosso secretário da Fazenda. Então, nós estamos hoje aqui na segunda reunião ordinária, que é uma audiência pública da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu sou o Thiago Hoffmann, deputado presidente desta comissão. Aqui ao meu lado direito está o deputado João Cosa, vice-presidente. Aqui ao meu lado esquerdo, estão até trocados, né? Estão na esquerda e João está na direita. Sua. Está aqui meu amigo Coronel Wellington, deputado Wellington Calegari também, e de forma híbrida se encontram os deputados José Esmeraldo e o deputado delegado Danilo Baense, a quem eu agradeço a presença dos dois e de todos os deputados aqui que estão presentes de forma presencial. Eu quero também aqui cumprimentar, antes de convidar o secretário para compor a mesa, os presidentes dos sindicatos, das associações ou sindicatos, enfim. Está aqui o Geraldo, presidente do Sindifiscal, está aqui o Paulo também, presidente do Sindicato dos Consultores do Tesouro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, Estou vendo minha amiga Carla aqui também, da Secretaria de Governo, obrigado pela presença. Nossa turma aqui da Casa Civil, Coronel, o Weber, estão aqui também presentes. E sem mais delongas, eu queria convidar aqui para compor a mesa o secretário da Fazenda, que fará sua prestação de contas, o secretário Benício. Por gentileza, para compor a mesa aqui conosco. Cumprimentar também e convidar também para compor a mesa o nosso secretário de Controle e Transparência de Macamata. Cumprimentar também os subsecretários aqui presentes, Tiago, meu xará, está aqui o Rafael também, obrigado pela presença de vocês. Não sei se tem mais alguém da equipe da secretaria presente aqui também, obrigado pela presença. Você está substituindo o Bruno, Ainda não gravei seu nome. O Daniel, obrigado Daniel, desculpa não ter gravado seu nome ainda, mas já vou gravar. Obrigado pela presença aqui também. Que você faça um excelente trabalho, assim como o Bruno vinha fazendo um excelente trabalho lá. Então, nesse momento, eu dispenso a leitura da ata anterior e coloco, como ela foi encaminhada para todos os deputados, eu coloco a nossa ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos da nossa ata da reunião anterior, como voto do deputado João Cosa. Com Vossa Excelência. Pela aprovação comigo, obrigado, deputado. Coronel Wellington. Pela aprovação. Pela aprovação. Deputado Wellington Calegari. Microfone do deputado Wellington ali, por favor. É na digital aí, deputado Wellington. Está moderno aqui. Foi? Pela aprovação, Excelência. Pela aprovação. Deputado delegado Danilo Baense. Danilo. Passou, presidente. Pela aprovação. Obrigado, deputado Danilo. Deputado José Esmeraldo, se nos escutar. Não respondendo, fica a ata aprovada por maioria dos votos. Nós não temos nada no expediente de hoje, vamos direto, portanto, à ordem do dia, que é a audiência pública com o secretário de Estado da Fazenda, o senhor Benício Suzana Costa, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023, em cumprimento ao inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quanto tempo, Benício? 15 minutos. Então, pelo tempo de 15 minutos prorrogáveis, a palavra está com o nosso secretário
Benício, se quiser fazer daí, se quiser usar o púlpito, peço para colocar a apresentação do secretário na tela, por gentileza, e o secretário Benício está com a palavra. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Gostaria de iniciar fazendo uma saudação aqui ao presidente da comissão, deputado Tiago Hoffmann. É um prazer, deputado, estar aqui, tá? Prestando contas. O deputado João Coser, o deputado Coronel Wellington, o deputado Calegari e os demais deputados que estão acompanhando aí de forma virtual. Gostaria de saudar também, presidente, antes de começar aqui a prestação, o meu amigo, subsecretário da Receita Estadual, Tiago Venâncio, que está aqui também acompanhando, o nosso subsecretário de Tesouro, Daniel Correia, né, que também está aqui, e o nosso subsecretário administrativo, Rafael, né, a equipe toda aqui hoje. Gostaria de saudar também os colegas auditores fiscais que estão aqui presentes e a todos os consultores que estão aqui presentes, além do presidente do Sindifiscal, Geraldo Pinheiro. Então podemos começar, né, a nossa apresentação. Pode passar, por favor. Isso. Esse quadro, ele mostra para a gente a receita total do Estado. Tá? É importante frisar que nessa primeira linha de receita total, ela já está com os descontos constitucionais. Então, a receita bruta seria a primeira linha ali, receita total, somada com aquela última linha com os valores negativos, né? Então, isso daria a receita bruta. A receita total em cima é a receita líquida das transferências constitucionais. Fazendo um comparativo, né, nessa linha de receita total, entre a realizada de 2022 e a realizada de 2023, nós temos uma variação nominal, né, a maior, de 7,8% e uma variação real de 3%. É importante frisar aqui que nós tivemos um incremento, né, na nossa receita, muito por conta, como a gente vai ver aqui, das receitas tributárias, né, muito devido à ação também implementada pelos auditores e pelos consultores. Nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, né, a gente sabe que o ano de 2023 foi um ano muito afetado, principalmente pela redução das alíquotas de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Então, apesar disso, nós conseguimos um incremento na nossa arrecadação. E com isso a gente pôde aí, vocês vão ver no decorrer da apresentação que a gente pôde manter o Estado equalizado, né, com as suas dívidas equalizadas e com a saúde financeira muito boa. Aqui nós temos, né, na receita tributária, nós tivemos um incremento, né, de 7,7% de variação nominal e de 3% de variação real. Né? O carro-chefe aqui dentro da arrecadação tributária foi o ICMS, né? Nós tivemos aqui mais de 1 bi, apesar de tudo que eu falei aqui, né, da queda da alíquota da energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, mesmo assim nós tivemos mais de 1 bi arrecadado em 2023, acima do que foi arrecadado em 2022. Nós tivemos aqui também, dentro das receitas de transferência, né, uma variação nominal de 3% e uma variação real de menos 1,5%. Aqui vale frisar a questão dos royalties e participação especial, né, onde houve aí um decréscimo, na realidade, dessas receitas, um decréscimo nominal de 29,5% e uma variação real de 32,6%. Aqui é importante frisar também que, apesar desse decréscimo nessa receita, ela já era esperada até, né, tanto é que na LOA foi previsto 1,3 bi e foi realizado 1,3 bi. Então, assim, a previsão foi bem fiel ali, né, ao que foi realizado. Isso mostra também que o nosso planejamento está muito afinado, né, e já era uma perda prevista de royalties de participação especial. Outras receitas performaram também muito bem.
nós tivemos aí um incremento de 22,7% nessa rubrica em outras receitas e variação real de 17,3%. Pode passar, por favor. Aqui, só para destrinchar um pouquinho as receitas, né? A nossa principal receita é a receita de ICMS, é o nosso principal imposto, né? Nosso principal tributo. Dentro dessa receita, nós destacamos aqui os serviços, né? Os comércios que mais se destacaram. E nós tivemos aqui a arrecadação do ICMS comércio, né? De 5 bi em 2023, em 2020 comparado com 2022, que foi 4,1 bi. Nós tivemos uma variação nominal de 5,2% e uma variação real de 0,6%. Agora eu entrei, só que é pelo... No ICMS Indústria, nós tivemos uma variação também positiva, né, de 10,4%. Foram arrecadados em 2023 3,67 bi, 2022, 3,32 bi, e uma variação real de 5,8%. Nós tivemos, dentro do serviço de energia elétrica, aqui uma queda considerável, né? 24,6%, e real, 29,2%. Foram arrecadados, dentro de energia elétrica, 1 bi, praticamente, em 2023, sendo que em 2022 nós tivemos 1,3 bi de arrecadação. Pode passar, por favor. Agora, falando de outras receitas, né? Nós temos aqui o imposto de renda retido na fonte. Nós tivemos um incremento aí de 11,3%. Né? Nós saímos de 1,08 bi e pulamos em 2023 para 1,2 bi, né? E uma variação real de 6,4%. O imposto de renda retido na fonte performou muito bem. O IPVA também nós tivemos um incremento de 18,4% de variação nominal e variação real de 13,2%. Assim como o ITCMD também, as taxas tiveram incrementos. Destaque para o ITCMD aqui, que performou muito bem, né? Nós tivemos um incremento de 20,6% e uma variação real de 15,3%. Pode passar, por favor. Para finalizar aqui, as outras receitas, né? São receitas patrimoniais, contribuições patronais, contribuições previdenciárias. O destaque aqui fica por conta da venda da S-Gás, né? Que entrou em 2023 no Caixa do Estado, um valor de 575 milhões. Pode passar. Agora, falando um pouquinho das despesas, lembrando que a gente está falando sobre o terceiro quadrimestre, mas a gente está pegando o exercício de 2023 inteiro, né? A gente está fazendo o fechamento do exercício e comparando esse exercício com o exercício anterior, o exercício de 2022. Nas despesas totais, né, de todos os poderes, nós tivemos um incremento nominal de 10,2% e uma variação real de 5,3%. Nós tivemos aí as despesas com pessoal, né, um incremento de 8,6%. Nós saímos de 10,97 bi, desculpa, 10,1 bi e fomos para 10,97. Outras despesas correntes, né, essas aqui foram as maiores, no caso, as que tiveram maior incremento. Nós saímos de 6,77 bi e fomos para 7,98. Tivemos um incremento nominal de 18% e uma variação real de 12,8%. Aí, juros e amortização da dívida, incremento de 5% nominal. Investimentos, nós tivemos um incremento também importante, né, de 4,1%. Nós atingimos aqui o maior patamar de investimento do Estado em um exercício. E inversões financeiras também, um investimento, incremento de 2,4%. Pode passar, por favor. Aqui
nas despesas totais, vou falar um pouquinho sobre as despesas do Executivo agora, né? Aquele quadro anterior eram as despesas totais do Estado, agora fazendo uma comparativa só com as despesas do Executivo. Nas despesas do Executivo, nós tivemos aí, a nossa despesa total teve uma variação nominal de 9,5% e uma variação real de 4,6%. As despesas com pessoal, nós saímos de 8,59 bi e fomos para 9,26. Tivemos um incremento de 7,8% nominal e uma variação real de 3%. Outras despesas correntes, nós tivemos um incremento de 17,8% em relação a 2022 e uma variação real de 12,6%. Esses dados eles são um pouquinho menores, né, se vocês repararem, do que o quadro geral das despesas totais, né, de todos os poderes. Nós tivemos aqui também um valor de investimentos aqui da ordem de 4,13 bilhões só no Executivo, né, o que gerou um incremento de 4,3% e uma variação real de menos 0,3%. Pode passar, por favor? Aqui a gente coloca um gráfico que nos mostra, né, no tempo, como que o Estado do Espírito Santo vem aplicando seus recursos em investimentos. E é bem importante esse gráfico, porque ele contrasta com a nossa dívida negativa que a gente vai ver mais à frente, né? Então a gente pode observar aqui que de 2019 a 2023, o Estado do Espírito Santo tem aumentado, né, o seu nível de investimento aqui, e é importante frisar que com recursos próprios, tá? Sem fazer dívida. Isso é muito importante. Pode passar, por favor. Em relação aos limites constitucionais e legais, nós temos que aplicar um mínimo, né, de 12% da receita líquida de impostos na saúde. O Estado, no ano de 2023, aplicou 17,19%. Na educação, o mínimo é de 25% da receita líquida de impostos. O Estado aplicou 25,61%. O limite de pessoal máximo para o Estado é de 49% da receita corrente líquida, né, para o Executivo especificamente. E foi executado 38,29%, também está aí com bastante folga em relação ao limite de pessoal. E a dívida consolidada, o máximo dela é de 200% da receita corrente líquida, e o Estado está com menos 6,64%. E aqui eu faço um parênteses, porque isso é para a gente que entende um pouquinho de finanças, né, é motivo de muito orgulho para a gente, porque você ter dívida negativa com o gráfico que eu apresentei lá atrás, com o nível de investimento mais alto da história do Estado, né, esse gráfico aqui, é algo inédito, Assim, só para a gente entender como funciona essa sistemática, né? Imagina que você vai fazer uma reforma na sua casa. Você tem duas opções para fazer essa reforma. Ou você vai num banco pegar um dinheiro emprestado, ou pega o dinheiro com alguém emprestado para fazer essa reforma. Ou, se você tem uma poupancinha, você tira o seu dinheiro da poupança e faz a reforma, né? Com isso você não gera dívida. E é isso que o Estado está fazendo. O Estado, ao invés de ir ao banco, ir ao sistema financeiro, pegar dinheiro para poder fazer os investimentos, e com isso gerar mais dívida de médio e longo prazo, o Estado está fazendo os investimentos com recursos próprios, sem fazer dívida. Isso aqui é um legado importantíssimo, principalmente para gerações futuras, né? Porque a dívida do Estado, se a gente for observar, ela é de médio e longo prazo, ela tem um perfil de médio e longo prazo, né? Então a gente dessa forma não deixa dívida para o futuro. A gente faz os investimentos que têm que ser feitos no Estado. E, aliás, eu abro um outro parênteses aqui. A gente está em época de reforma tributária, né? Uma reforma tributária que vai ser muito dura para o nosso Estado, apesar de, na minha humilde visão, ser boa para o país, necessária, né? Mas para o nosso Estado ela é um desafio gigantesco.
E o nosso Estado precisa fazer investimento para se preparar, principalmente para o fim dos benefícios fiscais. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente já está percorrendo há algum tempo, né? E é o caminho certo, o caminho de investir no nosso Estado para se preparar para o que vem para o futuro, né? Então, eu abro esse parênteses porque o nosso Estado, eu não vejo outro Estado da Federação que esteja nessa condição que o nosso Estado está, com uma dívida negativa e com um nível tão alto de investimento sobre sua receita corrente líquida. Pode passar, por favor. Aqui, para finalizar, falar um pouquinho sobre a capacidade de pagamento do Estado, né, a CAPAG, apesar dela ser divulgada ali mais ou menos no meio do ano, né, a STN divulga esses dados, né, no meio do ano, porque ela compila de forma nacional. Apesar disso, os nossos técnicos do Tesouro já fizeram os cálculos desse ano de 2023, que passou, né, e nós já sabemos que nós manteremos a nota A do Tesouro, né. Nós tivemos aqui o nosso nível de endividamento, né, que pela meta da CAPAG, ele tem que ser menor que 60%. Nós estamos em 34%, ou seja, bem abaixo, né, nosso nível de endividamento está muito, muito folgado. A nossa poupança corrente, que tem que ser menor que 85%, ela também está com certa folga, nós estamos com 82%, né, e o nosso índice de liquidez, ele tem que ser maior que 5%, nós estamos, né, com 12%. Então, o Estado, dessa forma, fechou 2023 aí com um resultado muito bom, né, um resultado que vai fazer com que a gente mantenha a nossa A, salvo engano, pelo 13º ano consecutivo. Isso também é algo inédito na Federação, né, o Estado do Espírito Santo é o único Estado que vem mantendo a nota A durante tanto tempo, né. Isso mostra para a gente que o Estado é um Estado organizado e é um Estado organizado muito por conta, né, do trabalho responsável do governo, trabalho responsável da Assembleia Legislativa, trabalho, né, de expertise dos consultores e dos auditores, né, são vocês que fazem com que a gente tenha e possa vir aqui, né, apresentar esses bons resultados para o nosso Estado. O que eu tinha para apresentar é isso, e me coloco à disposição, presidente, para sanar qualquer dúvida. Caso eu não saiba, eu trouxe os universitários também, né? Tem bastante universitário aí para me ajudar. Então, era isso. Obrigado. Muito obrigado, secretário Benício. E nesse momento eu cumprimento o senhor e também, obviamente, obrigado. Destaco o trabalho liderado por você e pela equipe da Fazenda e, obviamente, trabalho liderado diretamente pelo governador Renato Casagrande também, que conduz diretamente, junto com os secretários, algumas pastas, dentre elas a pasta da Fazenda, e, obviamente, isso é fruto de uma gestão que o governador vem fazendo desde seu primeiro mandato, entre 2011 e 2014, e que vem mantendo o Estado como uma referência nacional, tanto em relação ao equilíbrio fiscal, quanto também em relação à realização de investimentos. E nesse momento, sem mais delongas, eu passo a palavra aos deputados que quiserem se inscrever para fazer perguntas e questionamentos ao secretário Benício. O deputado Wellington Calegari, o primeiro inscrito, já está com a palavra. Uma boa tarde a todos. Agradecer ao senhor secretário, que fez uma apresentação concisa, objetiva, clara, não há o que questionar, e dizer o seguinte: realmente, nessa questão de finanças, eu, apesar de ser um deputado de oposição, eu sempre disse e repito, o Estado do Espírito Santo está de parabéns desde aproximadamente 2002, que o Espírito Santo vem tendo uma organização financeira muito boa e que vem mantendo isso ao longo desses 22 anos, né? A gente vê isso agora em números. Realmente eu acho que não tem outro estado da federação com essa organização financeira. O que eu chamo a atenção, porém, é a questão dos investimentos, que embora tenha um volume
muito forte, né? Você vê que houve realmente um crescimento, pelo menos quando você fala em valores, né? Passa de 1 bi 0,73 para 4,219, é um valor, é um crescimento realmente apreciável, e eu sei que isso não é o escopo da Secretaria de Fazenda, mas isso reflete outros departamentos do governo, isso ainda não está se refletindo em grandes melhorias para a população capixaba. O Estado do Espírito Santo continua com grandes problemas de infraestrutura. Eu estava agora mesmo conversando com meu colega Coronel Wellington, nós estávamos falando aqui, por exemplo, desse programa hoje de asfaltamento dos centros de alguns municípios. O Estado vai lá, asfalta o centro da cidade e o prefeito depois tem que municipalizar, agora é seu. Eu asfalto aquilo que já é da responsabilidade do governo do Estado, porque a rodovia é estadual, é mais do que a obrigação do Estado asfaltar. Só que aí ele chega para o prefeito e faz como se fosse um acordo. Eu asfalto, mas agora você assume, prefeito. E muitos prefeitos estão entrando nessa. Só que aí o que acontece? Depois passa a ser responsabilidade do município. E aí você passa a ter um asfalto que não é o que é prometido, como a gente está vendo. Eu estou vendo isso. Eu vou em Mimoso, eu vou em outros municípios, e a camada do asfalto não é tão grande. E aí muitas vezes o prefeito vê que entrou numa armadilha. Então eu me pergunto também, do que vale você ter o grau de endividamento, de não sei o que, tão importante, né, essa capacidade de investimento, se ela não é realmente usada para o benefício da população? Entro também na questão do saneamento básico. Nós temos aí hoje uma empresa chamada Cesan, que não é capaz de dar à população, uma empresa estadual, então é responsabilidade do governo do Estado, que é simplesmente incapaz de dar água tratada para a população capixaba. Não dá água tratada. Aqui na Grande Vitória, na Serra, as pessoas consomem água de baixa qualidade, as pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto. Você vai nos municípios do interior, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Meus parabéns à Secretaria de Fazenda, meus parabéns à capacidade do governo do Espírito Santo de economizar, mas minha crítica total, porque essa economia está sendo feita às custas de algo. É igual o pai de família que você chega para ele e fala: olha, você está economizando? Eu tenho dinheiro no banco. Mas por que eu tenho dinheiro no banco? Porque a minha garagem está com goteira, meu pneu está careca, meu filho está doente, eu não compro remédio para ele. Então você não tem dinheiro, irmão. Como que está sendo feita essa economia? Então faça essa ponderação aqui, que realmente não se refere ao trabalho do secretário. O secretário faz a parte dele, que é economizar. É administrar o dinheiro, é administrar o recurso financeiro. Porém, tenho que fazer essa ponderação, porque senão fica um elogio vazio. O governo que economiza, mas às custas de quê também? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Acho que o deputado fez mais um comentário, não percebi nenhum questionamento, correto? Então, não tem nenhum questionamento, eu passo imediatamente a palavra para o deputado João Cosa, que também está inscrito. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar o secretário Benício Edmar Camata, que está aqui fazendo a nossa segurança ética e física. Geraldo e Paulo, em nome deles, cumprimentando toda a categoria, e cumprimentar nossos colegas deputados, que presentes estão de forma virtual. Eu queria também cumprimentar o governador Renato Casagrande, porque, de fato, eu tenho a impressão que esses números têm facilitado muito a vida do secretário da Fazenda, né? É muito bom vir uma casa legislativa, Tiago, quando os resultados são dessa monta. Você ter uma arrecadação de ICMS de 1 bi acima do projetado é inédito. Quando eu fui prefeito de Vitória, por um ano nós tivemos um acréscimo na arrecadação de 22%. Como diria, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, porque você planeja fazer com e aparece mais 22%, então foi muito legal. 22% sobre qualquer conta é muita coisa. Então não foi aqui, mas quando a gente olha também o mapa, vê esse crescimento nos investimentos, principalmente de infraestrutura, é muito importante, porque apesar da fala aqui do deputado Calegari, infraestrutura são muitas coisas. Então você olha aqui a ciclovia da ponte, a infraestrutura, você olha o parque, todos os investimentos de rodovias, ferrovias, habitação. Eu gostaria que tivesse mais investimento social.
reclamam toda vez que tem oportunidade, porque acham que deveriam ter um grande programa de habitação popular, em outras áreas também, enfim. Mas, de qualquer forma, hoje é fazer 2 ou 3 perguntas só. A primeira pergunta, eu vou naqueles itens que eu considero mais, já falei da arrecadação, ICMS, serviço de energia, porque o governo passado fez um movimento, criou uma dificuldade, esse movimento foi reconstituído, não sei se integralmente ou em parte, onde aquelas medidas de aí petróleo e companhia limitada impactou aqui na sua arrecadação e como que elas estão voltando de forma plena, que tem aqui uma queda significativa na questão da energia. Se pudesse me falar por que isso aconteceu, um ano normal de investimentos normais, seca normal, então não tem, tentar entender por que esse percentual tão alto de queda na questão da tributação da energia. A segunda, aí já é da arrecadação. O ITCMD, tem muita gente doando, tem muita gente fazendo mais na legalidade, que subiu um percentual muito significativo também. Aqui na arrecadação, de 1,8 para 1,64, 64 é muito, percentual muito elevado. A terceira coisa, eu já falei aqui dos investimentos, 4,2 bilhões, é muita coisa para o Estado como o nosso. Bem planejado, é um investimento, assim, de certa forma, invejável. Acho que é isso que eu gostaria de perguntar. Então, torcer para que a gente possa continuar com esta arrecadação, cumprimentar a equipe toda da Fazenda, que a gente sabe que isso não é mérito do secretário, muito menos do governador. Tem uma decisão política, tem uma orientação política, mas quem vai lá na ponta arrecadar é toda a equipe que está lá no dia a dia. Então, parabéns, eu sei quanto é importante. Quando eu mexi na minha equipe lá com um concurso pequenininho de 12 agentes, a nossa arrecadação subiu significativamente. A galera nova chegou com uma vontade de bater aquele teto, aquela palavra mágica, e aí rapidamente nós percebemos uma arrecadação brilhante nos anos seguintes, foi muito legal. Então, assim, eu conheço bem de perto isso, estou feliz com o desenvolvimento e desempenho do Espírito Santo, torcendo para que a gente possa cada vez mais acertar no nível de intervenção física e no nível de investimento social. Parabéns pelo trabalho. O secretário Benício pode responder. Pode ligar apertar ali? Espera aí um minutinho. Ali o microfone em cima ali, Benício, não é no dedo ali, ó. Tá vendo? Não, na tela. Na telinha tem um microfone na sua direita em cima. Direita em cima. Cancela aí. Não, cancela aí. Você ainda não é deputado não, Benício. Sua digital não vai passar ali. Alô? Não estou autorizado aqui no sistema, né? Respondendo a pergunta, deputado, em relação primeiro à energia elétrica, né? Nós tivemos essa queda acentuada na energia elétrica, mas a energia elétrica teve uma questão aí um pouco além da questão da redução das alíquotas, né? Nós reduzimos a alíquota da energia elétrica através da lei complementar 194, né, para 17%. Isso por si só já gerou uma queda. Só que em relação à energia elétrica, nos primeiros 3 ou 4 meses, agora eu não me recordo exatamente se foram 3 ou 4 meses, nos primeiros meses de 2023, houve também redução na base de cálculo. Então, além de ter havido a redução na alíquota, houve também a redução na base de cálculo. Por quê? Porque a lei complementar 194, ela retirava da base de cálculo da energia elétrica também a TUJ e a TURG, que é uma taxa, né, por serviços de uso de linha de transmissão, linha de distribuição. Isso é um custo da energia, né? E aí, no decorrer de 2023, os estados eles entraram com uma ADIM no Supremo, e aí o ministro, se não me falha a memória, acho que foi o ministro Fux, que deu uma liminar pedindo para voltar para a base de cálculo, para recompor a base de cálculo essas tarifas. Então, isso ajudou a, digamos assim, suavizar, minimizar a perda que a gente estava tendo com a energia elétrica. Só que esses primeiros 4 meses de 2023, a gente suportou, além da perda da alíquota, também essa perda. Isso fez com que a gente ficasse com esse nível de perda, né, bastante alto em relação a 2022. Então, em relação à energia elétrica, foi isso, né, por isso a gente teve esse nível.
de perda. E em relação agora ao ITCMD, que o senhor perguntou, né, são vários fatores. O primeiro deles, em relação ao ITCMD, é que o Estado, a partir de 2023, nós levamos para o governador uma proposta, né, o ITCMD hoje, abraço aí para o deputado Mazinho, abraço Mazinho, o ITCMD ele era um gargalo na Secretaria da Fazenda, né, e nós levamos um projeto para o governador comprou o projeto, né, hoje nós temos, todos os auditores hoje fazem avaliação de imóvel, fazem ITCMD, então, independente do setor onde ele esteja, ele recebe também uma meta para bater no ITCMD, e com isso a gente conseguiu melhorar o desempenho, né? Mas aliado a isso, é bom frisar também que a gente passou por um período de pandemia, né? Esse período de pandemia, infelizmente, houve muitos óbitos. Com isso, houve muita abertura de inventário. E quando a gente abre o inventário, tem a sucessão, né? Aí tem que se fazer a avaliação dos imóveis para se fazer o inventário. Então, isso também acarretou um passivo gigantesco na Secretaria da Fazenda. Então, a gente foi tendo que lidar com esse passivo. Aliado a isso também, a reforma tributária, ela prevê agora uma mudança, prevê não, ela já entrou, né, a PEC já passou, e ela agora está a exigibilidade do ITCMD ser progressivo, né? Aí no nosso estado, hoje, a alíquota do ITCMD ela é única, é de 4%. Só que a partir do ano que vem, já saiu até no jornal, né? Essa alíquota ela vai ter que ser progressiva de acordo com o valor do patrimônio. Isso está fazendo também com que muitas pessoas antecipem doações, né? E isso está gerando também uma demanda muito alta para o setor. Então, todos esses fatores conjugados, né, vão acarretando esse incremento de 20,6% no ITCMD, né? A tendência é de que continue alta a demanda, né, justamente por isso, porque a partir de 2025 nós teremos aí uma alíquota progressiva, a gente ainda não sabe quais serão as alíquotas, né? Isso está em estudo lá pela Subsecretaria da Receita, mas é obrigatório agora essa progressividade na alíquota do ITCMD. Então, acho que eram essas duas perguntas, né, deputado? Obrigado, secretário Benício. Deputado Coronel Wellington, com a palavra. Presidente, inicialmente, uma boa tarde. Parabéns pela condução dos trabalhos da Comissão de Finanças. Nós cumprimentamos também o deputado Mazinho, que chegou agora na reunião. Nós cumprimentamos o Calegari, cumprimentamos o deputado João Coser, cumprimentamos todas as senhoras e senhores que estão presentes, servidores da Assembleia Legislativa, todos os telespectadores da TV Assembleia, que têm a certeza, vendo de lá, que nós estamos à direita de Vossa Excelência. Parabenizar aí o secretário Benício pela explanação, pelos relevantes trabalhos apresentados à frente da Secretaria no Estado do Espírito Santo. Cumprimentar o Edmar Camata, muito obrigado, prazer em revê-lo, né? Nossas considerações são breves e simbólicas. Muito importante, todo gestor, todo ordenador de despesa que faz do orçamento público, né, os gastos com despesa com pessoal, investimento e despesas correntes, quanto mais investimentos ele fizer, mais acertado é a gestão. E aí diminuir o gasto, obviamente, com despesa corrente, colocando esses gastos de despesa corrente para investimentos. E também administrar o gasto com o pessoal, né? Que tem um crescimento vegetativo natural, ano a ano, e todos os gestores têm que fazer essa administração. Mas nós entendemos que de todos os investimentos que é feito pelo Estado, é necessário, na infraestrutura do Estado, dar condições de ir e vir com segurança, nas diversas atividades
que são exercidas no Estado do Espírito Santo, mas que a valorização dos servidores públicos, ela tem que entrar na cota de um dos principais investimentos, e não gasto com o pessoal. Então, o investimento no servidor, valorizando o servidor, que presta relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo, ele tem que ser realmente assertivo, ele tem que ser levado em consideração dentro da reflexão pelo governo do Estado do Espírito Santo, uma vez que agora nós estamos nos avizinhando da revisão geral anual dos servidores, e aí sim aumenta ainda mais a responsabilidade do governador do Estado do Espírito Santo, dentro dessa revisão geral anual, dentro do quadro que foi projetado de uma forma transparente aqui para nós, por que não ele não valorizar o servidor do Espírito Santo agora em 2024? Ponto. Por que não? O asfalto é importante? Ok. Uma ponte é importante? Com certeza. Diversos investimentos são importantes? São. Mas quem toca são os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Então chegou a hora do governo mostrar que realmente ele se preocupa com um dos principais equipamentos, principais molas propulsoras do governo dele, que são os servidores da área de educação, de saúde, de segurança pública, não é? Então nós fazemos assim, essa consideração por conta da realidade orçamentária e financeira que nós estamos vendo nessa prestação de conta. E aí, nós vamos assim, para o que o deputado João Cosi muito bem colocou, os investimentos na área social, porque nós temos muitos elogios a tecer ao governo Renato Casagrande, em relação aos investimentos que estão sendo feitos nos 78 municípios capixabas. Isso é incontestável, gente. Agora, enquanto estiver saindo um senhor lá de Barra de São Francisco, lá de Una, para sair 4 horas da manhã, vir aqui no ônibus, aqui na capital como centro de referência, e esse senhor vindo no ônibus com 30 pessoas, a primeira ser atendida às 7 horas, a última ser atendida às 17 horas, retornar, chegar lá às 9 horas da noite, muitos pacientes, inclusive com doenças graves e incuráveis, o investimento do Estado é questionável se ele está sendo feito na direção correta. Porque eu acredito que precisa ser feito os investimentos na infraestrutura, mas que grande parte disso tem que ser deslocado para o que é mais importante desse Estado, que é o capixaba. Às vezes pode parecer desapercebido, porque nós não estamos na condição de um doente, de um familiar, que pela condição de saúde do capixaba, do cidadão, ele inclusive está desprovido de recurso financeiro para vir aqui e sai daqui agora, qualquer um de nós aqui, pode sair agora, e vai na porta de um hospital desse aí, para verificar dezenas, centenas de pessoas que vêm, e por já estarem sem recurso financeiro, ele não tem um lugar de tomar uma água, ele não tem um lugar de se alimentar, ele não tem um lugar de sentar, ele não tem um lugar de ir no banheiro. E são senhoras, são senhores, são cidadãos que deram com o sacrifício, né, das suas atividades, das diversas atividades que são realizadas, deram seu sangue para o Estado estar nessa condição hoje, condição bacana, economicamente falando. Então eu faço aqui uma reflexão, dentro desses investimentos que são realizados, para o governo definitivamente fazer o investimento na direção de valorizar os servidores públicos e também as necessidades dos capixabas dos 78 municípios. E por fim, eu gostaria de até tomar conhecimento, nós sabemos que o Estado tem uma dívida, chamada dívida dos precatórios, né? Então tem diversos precatórios, mas tem um precatório da trimestralidade que está sendo questionado, inclusive mês passado teve uma reunião
como ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça. E eu acredito que o governador não tenha nem conhecimento do que foi tratado na íntegra nessa reunião, perante o que nós tomamos conhecimento de pessoas que estavam lá, juntamente com o Procurador-Geral do Estado, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, vice-presidente do Tribunal de Justiça, alguns sindicatos, associações representando os credores do precatório do Estado do Espírito Santo. E essa dívida do precatório não está dentro, não está catalogada pelo Secretaria do Tesouro Nacional dentro dessa capacidade de pagamento, porque se estivesse, não estariam nessa situação, né? Obviamente está à margem. Assim, a pergunta que eu faço é trimestralidade. Mas eu pergunto, não tem, mas eu pergunto o seguinte, deputado Mazin, para o secretário, né? Sim, exato. Eu sou interessado e nós estamos dentro de uma frente parlamentar que representam várias associações, sindicatos e pessoas autônomas que não estão dentro desses sindicatos, inclusive de viúvas e viúvos, né? Pela família, os herdeiros, os titulares já faleceram. Nós gostaríamos de saber se existe alguma previsão do Estado do Espírito Santo, dentro, né, dessa saúde financeira que o Estado tem, numa possível decisão do ministro, porque nós estamos nos avizinhando de uma decisão, já que o ministro ele buscou um posicionamento do Estado do Espírito Santo para qual é o cálculo que ele vai fazer perante alguns precatórios, deputado Mazin, que já ganharam. 3 sindicatos já ganharam, inclusive, essa ação, né? E a base de cálculos dele foi a totalidade da conta, só que agora o ministro está consultando o Estado do Espírito Santo, porque a base de cálculos dos restantes, alguns processos restantes que estão lá, é a base de cálculo do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que foi feito pela PGE, né? Então, se a Secretaria da Fazenda, se ela tem algum posicionamento, alguma orientação, alguma informação a passar para a frente parlamentar, para as associações, para os sindicatos e para os credores do precatório do Espírito Santo em relação ao pagamento dessa dívida. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Antes de passar a palavra para o secretário Benício, quero saber se tem mais algum deputado inscrito. O deputado Mazin chegou, eu também cumprimento Vossa Excelência e o deputado Alexandre Chambim, que eu vi online também. Tem mais algum deputado inscrito para falar? Deputado Mazin quer fazer algum comentário? Tá bom, então eu passo a palavra para o secretário Benício responder ao deputado Coronel Wellington. Pedindo ao secretário que possa ser conciso, que ainda tem o deputado Mazin, depois eu também quero tecer alguns comentários. Tá, obrigado. É bem rápido, só para responder as perguntas do deputado. Hoje está girando em torno aí de 800 milhões, né, Daniel, mais ou menos, essa dívida. E aí, só para a gente ter uma ideia, a gente tem de recursos livres em caixa, o Estado tem hoje de recursos livres em caixa, aproximadamente 1,8 bi. Né? Então, mesmo que os precatórios viessem a ser pagos assim à vista, é óbvio que esse valor ele está sendo contestado, né, na Justiça, então ele pode ser recalculado, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor. A gente não tem assim exatamente a previsão do que vem de decisão judicial, né? Mas eu acho até que a PGE talvez seria mais apropriada para responder a pergunta. Mas em relação às finanças do Estado, o Estado poderia arcar tranquilamente com essa despesa, né, com esse custo. Vale salientar também que precatório geralmente entra numa fila, né, e podem ser parcelados, enfim, depende do que é negociado com a Justiça. Então, dificilmente a gente vai precisar pagar isso à vista, né? Mas se precisasse, teria o recurso livre em caixa. E vale salientar também que o Estado do Espírito Santo hoje, a fila de precatório do Estado, ela está zerada. A gente paga os precatórios, tirando isso da trimestralidade, né, que é algo que está sendo contestado na Justiça. Hoje o Estado ele paga os precatórios em dia, né? Então a gente está assim, com uma segurança financeira muito boa para poder absorver isso aí. Ok, obrigado e parabéns pelo trabalho, parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo pela gestão.
Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra. Fique à vontade, se você quiser ir ao púlpito daí também, fique à vontade. Quem chega tarde não tem direito a falar muito, não. Primeiro é só cumprimentar o presidente, o deputado Thiago Hoffmann, os demais deputados, né, parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos na Comissão de Finanças. Está fazendo um ano, agora em fevereiro, né, de Comissão de Finanças, e a gente está retomando os trabalhos da comissão agora, e sempre deixando muito transparente e democrática a condução dos trabalhos aqui na comissão. Cumprimentar o secretário Benício, em nome dele, cumprimento todos os servidores aqui, auditores da Secretaria da Fazenda do Estado e corpo técnico, e só mesmo fazer um elogio à Secretaria da Fazenda, que a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo ela é uma secretaria de uma política de Estado, né? Não é política de governo A, B, C, né? Vem fazendo um trabalho já há muitos anos, com um corpo técnico muito eficiente, né? Gerindo muito bem as contas do Estado do Espírito Santo. Não é à toa que nós estamos aí há anos com nota A, né, Geraldo? Cumprimentar Geraldo, presidente do nosso sindicato aqui dos auditores, junto com o Bruno, que está ali sentado ali na gaiola, né? Os assessores chamam ele de gaiola, Bruno. E esse trabalho vem sendo uma política de Estado, realmente. E é o governador Renato Casagrande que vem, né, mantendo a Secretaria da Fazenda blindada de qualquer tipo de política ideológica, né? É uma secretaria que trabalha em prol de organizar as contas do Estado do Espírito Santo e manter esses investimentos que são tão importantes, como foram falados aqui por todos os deputados, infraestrutura, nas demais áreas sociais do Estado. E qualquer investimento que é feito, seja ele uma estrada, eu entendo como investimento social. A gente que anda muito no interior, e quando você passa numa casa que não tem asfalto, que não tem pavimento, né, a pessoa na chuva pisa na lama e leva a lama para dentro de casa, no sol ela leva poeira, passa o caminhão, passa o carro, leva poeira, e quando você vai lá e faz uma pavimentação, você leva dignidade, você leva o social para aquelas pessoas que ali moram. Então qualquer investimento que é feito pelo Estado, ele está voltado para o social, né? Não importa qual que seja esse investimento, ele é voltado para o social. Então a gente tem que prestigiar, sim, os servidores da Fazenda, como foi colocado aqui pelo coronel, né? A gente tem uma discussão aqui firme, que esse ano vai se incrementar em relação à discussão da PEC, né? A PEC do teto, que é uma pauta lá dos auditores da Fazenda, que eu acho importante, né? Não ficar atrelado aí a questão do salário dos governadores, do governador, né? Dependendo de quem for. Então, podem contar com o deputado Mazinho, na Comissão de Finanças, nas demais comissões, né, para dar total suporte aos servidores que fazem esse belíssimo trabalho de manter, né, as contas equilibradas, para que a gente que anda no dia a dia na ponta possa ver esse investimento chegar e ver a alegria do povo capixaba, né, como a gente vem vendo nos últimos anos, de um potencial como esse que foi apresentado hoje. Eu não estava aqui presente, mas estava acompanhando no online, que eu estava numa reunião de quase 4 bilhões de reais de investimento, né, no ano de 2023 com recursos próprios. Então, parabenizar mais uma vez, agradecer e colocar à disposição nosso mandato. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Todos os deputados tiveram a oportunidade de se manifestar. Eu também quero rapidamente me manifestar. Em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez o secretário Benício, junto com toda a equipe de auditores e de consultores do Tesouro pela condução dos trabalhos. Vocês fazem, de fato, um brilhante trabalho, que é muito elogiado por todo o Brasil. Então, isso a gente tem que reconhecer. Quero também agradecer a todos os deputados presentes, de forma virtual ou física, que puderam participar dessa audiência. Muito importante essa participação de forma democrática. Os números, obviamente, falam por si só. Presidente, eu esqueci de cumprimentar a pessoa que tem o nome mais bonito aqui dessa audiência, que é Edmar, que é o mesmo nome que o meu, que poucos sabem, mas é o mesmo nome. É verdade, Mazinho, é verdade. Chama ele de Camata, a gente não sabe que ele tem a honra de se chamar Edmar, né? Acho que deve ter sido em sua homenagem, inclusive. Mas eu quero aqui cumprimentar e agradecer a todos os deputados, que a gente faz a condução juntos. Agradeço o elogio do deputado Mazinho, do deputado Coronel Wellington, mas a gente faz a condução da Comissão de Finanças em conjunto, e o nosso trabalho em conjunto tem sido muito importante para o Estado. A gente pode divergir, mas a gente sempre que tem alguma divergência, a gente o faz de maneira extremamente respeitosa, e eu quero, inclusive, aqui nesse momento, com a máxima vênia, ao deputado Wellington Calegari, a quem eu respeito demais e respeito a opinião, apenas divergir na questão dos investimentos.
é o maior nível de investimento da história do Espírito Santo. É insuficiente, aí eu concordo com o deputado, mas é o que é possível ser feito. Veja que o Estado, antes do atual governo, nos governos anteriores, tanto pegando desde o primeiro governo, vou fazer o recorte dos últimos 20 e poucos anos, do primeiro governo Paulo Artung para cá, nós temos 3 governos do Paulo Artung e 2 do governador Casagrande, O último se encerrou em 2022. E se eu pegar os 3 governos anteriores a esse, ainda assim o nível de investimento circulava ali em torno de 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, e nós chegamos a um investimento de mais de 4 bi. Então, a máquina não consegue produzir mais com isso. Agora, óbvio, nós temos um déficit muito grande de investimento, não só no Espírito Santo, como no Brasil. O governador Casagrande fala uma coisa importante: no Brasil nós ainda estamos na agenda velha. Nós não conseguimos superar a agenda do passado, que é a agenda da infraestrutura. Na Europa, a agenda da infraestrutura já está extremamente bem resolvida e se discute lá energias alternativas, sustentabilidade e qualidade de vida das pessoas. E nós aqui ainda temos que resolver esses problemas também, porque a gente não pode parar e não discutir os temas que são fundamentais do futuro, como, por exemplo, as energias renováveis. O governador lidera o consórcio dos governadores em relação ao clima, então tem uma liderança nacional e mundial em relação a esse tema, mas ao mesmo tempo a gente tem que discutir em paralelo a agenda da infraestrutura, que eu chamo da agenda velha, que é uma agenda que nós temos que superar, e o Espírito Santo tem dado os passos e feito aquilo que lhe cabe. É só olhar, nós fizemos agora recente a privatização da empresa de gás, para que nós possamos receber investimentos privados. Não é papel do Estado ter uma empresa de gás, na minha opinião, e essa privatização é importante para a realização dos investimentos privados no setor. Nós estamos trabalhando as concessões em relação ao saneamento básico, já fizemos várias e continuaremos fazendo concessões em relação ao saneamento básico também, para levar água de mais qualidade e levar também coleta e tratamento de esgoto, que é fundamental para a saúde e fundamental para o meio ambiente. E nós temos trabalhado também a infraestrutura, como disse o deputado Mazin, logística de estradas, discutindo portos privados, discutindo aeroportos e aviação regional. Veja, fizemos o aeroporto de Linhares, vamos fazer agora o aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Então há uma agenda em curso muito importante, conduzida pelo governo do Estado, e essa agenda é importante também, e esse é outra informação importante, como disse o deputado Mazin, não só na Fazenda, mas uma agenda conduzida sem ideologia partidária, porque enquanto estivemos sob gestão federal do governo Bolsonaro, nós buscamos essa articulação para discutir os temas federais no Espírito Santo, e agora com o governo do presidente Lula a gente continua fazendo essa mesma articulação, visando superar esses gargalos de infraestrutura e logística que dependem de investimentos federais, como na 262, como em outras áreas tão importantes que nós temos aqui para serem debatidas. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e a presença do secretário. Nos encontraremos, se Deus quiser, muitas vezes ainda aqui na Comissão de Finanças, e tenho certeza, secretário, que você voltará aqui com a sua equipe, com seus colaboradores, com a sua equipe de gestão, trazendo continuamente excelentes notícias sobre as finanças capixabas. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Agradeço a presença de todos e convido os senhores membros da comissão para a próxima reunião, que será ordinária e ocorrerá no dia 4 de março de 2024, segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário Dr. Disseu Cardoso, nesta Casa de Leis. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. Muito obrigado.